Bom, então eu vou tentar relatar aqui como foi a minha experiência, né, no ensino remoto nesse semestre excepcional. Então foi a disciplina de FC1 e que eu lecionei junto com o professor José Henrique e o Marcelo Nakayama. Eu coloquei aqui agora no modo tela cheia, então se alguém fizer algum comentário no chat, eu não vou ver qualquer coisa, pode interromper oralmente mesmo, então, por favor. Pode deixar. Eu vou começar lembrando, né, para vocês que disciplina é essa, né, IFC1, e onde ela está inserida no nosso currículo. Então, ela é uma disciplina de 60 horas, ela tem 3 unidades, e é uma disciplina de segundo semestre, está aqui na segunda coluna. O pré-requisito ela é pré-requisito de IFC2, Física Experimental 1 e Mecânica dos Sólidos. E, além disso, ela é a primeira disciplina de Física do curso. Então, primeiro, para qualquer disciplina é bom o professor saber onde ela está inserida, né, no contexto aqui da ECT, para saber como ela vai contribuir para a formação do aluno. E segundo, principalmente porque é a primeira disciplina do curso de Física, e ainda mais porque a gente sabe que chegam alunos do ensino médio que não têm os 3 anos de Física, né, é bem comum isso, às vezes não tem Física em nenhum, então tem que ter uma disciplina que tem que ser dada com cuidado. O que a gente quer se certificar. Eu fiz besteira aqui, isso é minha apresentação, só um instante. Pronto, tinha um aviso aqui em frente das minhas notas aqui. Então, o que a gente quer certificar é que os alunos que passam por essa disciplina, né, o que está no âmago da física é a questão da lógica, né, e do raciocínio. Então, a gente quer oferecer a disciplina de uma forma que a gente consiga sondar se o aluno está conseguindo desenvolver isso e que ele tenha a oportunidade de evoluir com isso. Então, é uma preocupação grande minha antes de aceitar, né, esse desafio, junto com o professor José Henrique e o Marcelo, é saber se eu ia ter as condições de fazer isso. Foi um dos motivos que nós todos acabamos decidindo por oferecer só 20 vagas. Então, essa disciplina foi oferecida só com 20 vagas. Sabe que não supre a demanda desse ECT, mas a gente achou que foi uma maneira adequada da gente conseguir oferecer isso nesse momento. Então, a gente começou as discussões, a gente tem grupo de WhatsApp para tudo, né? Tinha um para isso também, começou na Câmara de Física, depois foi afunilando ali com o José Henrique e o Marcelo, e eu fiz uma listinha aqui, bom que está registrado lá no WhatsApp, consegui fazer um levantamento de quais eram lá no fim de maio, quais eram as minhas preocupações, as minhas maiores preocupações com relação a essa disciplina remota. Então, a questão das videoaulas, por um lado, foi excelente a gente ter a oportunidade de poder usar videoaulas prontas, né? Então, sem isso, acho que ia ficar quase impossível com o tempo que a gente teve, mas a gente tem que decidir quais usar, né? E nenhum conteúdo que você acha na internet vai suprir tudo que você gostaria de dar, da maneira que você gostaria de dar, né? Então, tem que saber produzir os vídeos também. A segunda, como é uma disciplina que envolve contas, né? Tem que ter uma maneira eficiente da gente conseguir tirar as dúvidas dos alunos. Então, escolher quais recursos vão ser eficientes para isso, né? Você vai usar fórum, um quadro branco filmado, por e-mail, os aplicativos, tablet, por aí vai. Outra que seria melhor tirar as dúvidas do aluno. A capacidade da turma, já adiantei que a gente acabou decidindo por 20. E outra questão é como estimular o aluno a fazer um estudo contínuo, né? Já que ele, ficando em casa, ele está sujeito, o cara precisa de disciplina, né? E outra última coisa que estava me preocupando bastante é a questão da avaliação, né? Como a gente vai fazer a avaliação desses alunos 100% remotamente. Não sei para vocês, mas
para mim, parece que essa discussão toda aconteceu há muito tempo atrás já, né? E, na verdade, foi há 2, 3 meses só. Inclusive, quando a Kaline me chamou para apresentar esse seminário, como eu dei só 1/3 da disciplina, né? Eu dividia com o Zé Henrique e Marcelo, achei que ia ter muito pouco para falar. Mas agora, revendo, né, todo o processo que eu passei, eu vi que eu passei, foi um período intenso, né? De experimentar muitas tecnologias, principalmente, e eu selecionei algumas aqui que eu acho que, bom, que com sorte podem ser úteis para alguns de vocês. Primeira coisa, a gente conseguiu dividir a disciplina por unidade, cada professor ficou com uma unidade, o Zé Henrique ficou com a primeira parte, o Marcelo ficou com a segunda, eu fiquei com a terceira, a gente chegou a discutir possibilidade dos 3 professores atuarem ao mesmo tempo ao longo da disciplina inteira, mas tinha pequenas diferenças de que cada um gostaria de fazer, então a gente acabou achando melhor, já que eram 3 professores, são 3 unidades, cada um fica com a sua, e, bom, acho que deu bastante certo. Em particular, eu que fiquei na última unidade, já pude aproveitar as experiências que o Zé Henrique, já vinha o feedback dele, o feedback do professor Marcelo, e pude tentar aproveitar tudo isso na terceira unidade. Bom, para não cometer nenhuma injustiça com o professor José Henrique e Marcelo, eu vou comentar pouca coisa, na verdade, de como foi a metodologia deles, para não falhar em nenhuma parte. Então, a maior parte da apresentação vai se referir só à terceira unidade. Eu vou comentar algumas coisas também de como foi na primeira e na segunda unidade. Bom, então, o José Henrique e o Marcelo conseguiram convergir para as videoaulas do professor Marcelo Martinelli, da USP. Essa foto aqui da esquerda, os vídeos estão no YouTube. Mas eu achei que as aulas do professor Vanderlei Banhato, da USP também, tinham um pouco mais a cara do que eu gosto de fazer no meu curso presencial, e achei que as aulas dele eram mais fluidas, e eram assim, mais curtas também, e é mais direto ao ponto. Então, eu preferi, embora aparentemente fosse uma quebra de continuidade aqui, os alunos assistindo a aula com um professor, entre aspas, depois assistir com outro professor, eu verifiquei que a anotação que os dois usavam era praticamente a mesma, se não idêntica, então eu não achei que fosse ter perda. E a questão dos vídeos das aulas do Vanderlei Banhato serem mais curtas, acho que foi até um ponto positivo. Acho que o aluno em casa não quer ficar sentado, assistir aulas de 1h30, por exemplo. Mas, claro, as aulas do Marcelo Martinelli são excelentes também. Eu assisti algumas antes de decidir. Bom, mas então, como eu já tinha adiantado antes, né, nenhum desses cursos, né, nenhum nem outro, nem os dois juntos, na verdade, acabam contemplando todo o conteúdo que você quer fornecer, né, que você quer prover para os alunos. E uma das coisas que eu fiz, né, quando eu fui oferecer essa disciplina pela primeira vez, né, presencialmente ainda, eu fui conversar com o professor de mecânica dos sólidos, que foi o Daniel, e perguntei, olha, como a EF1 é pré-requisito, né, qual é o maior problema dos alunos, qual a maior deficiência que eles chegam lá em mecânica dos sólidos que depende de EF1, o que eu posso fazer? Aí ele disse, o pessoal chega lá sem saber torque, né, um momento que eles chamam lá, e equilíbrio de corpo rígido, que está na ementa de FC1. Então, o que eu fiz eu sempre faço questão de dar um enfoque diferenciado nessa parte, e era um dos conteúdos que não tinha nas aulas do professor Vanderlei Banhato. Então, além de, né, escolhendo os vídeos aqui, eu resolvi uma parte do problema, mas ainda tinha as aulas que a gente tinha que produzir, né? Então, resolvi o problema de quais usar, mas como a gente tem que complementar esse material, ainda faltava decidir, entender como eu ia poder produzir essas aulas complementares e exercícios complementares também. Então, comecei o levantamento. Eu descobri que tinha um tablet aqui em casa, estava subutilizado aqui, era da minha esposa, aí confisquei para começar a aprender a usar e tudo. Consultei o Ronai, descobri que ele já estava bem mais na frente nessas questões, já me passou sugestão de vários aplicativos que eu fui testando, os que ele passou e outros.
E eu selecionei dois aqui para comentar para vocês. Esse aplicativo chama EasyTeach. Aqui está o print dele, da tela dele aqui, eu peguei na internet. Ele é gratuito, ele é extremamente simples, você vê aqui a barra de ferramenta, né? Talvez não dê para ver os ícones aí, mas tem 7 ícones aqui só, tem muito pouca opção, mas por outro lado é muito fácil de usar também. E tem basicamente todos os recursos que alguém pode precisar, você pode escrever em várias cores, com espessura diferente dos pincéis, tem zoom infinito, então isso aqui é um quadro branco infinito, você pode dar zoom in, zoom out à vontade, jogar para o lado, pode criar novos slides, é como se fossem vários quadros, não basta ser infinito quadro, você pode criar vários, você pode fazer a gravação, naturalmente, ficar fazendo, então grava a tela e o áudio, você pode apagar o que você escreve, você pode colocar mídia aí, figura, pode usar a câmera do seu tablet para aparecer você. Então ele funcionou bastante bem por algum tempo, mas comigo, pelo menos, apresentou alguns bugs na gravação. Ele não consegue fazer edição dele, então você tem que... não precisa gravar direto o vídeo, você pode ir fazendo pausas, grava um trecho, pausa, grava outro, etc. Mas, e aí, o que aconteceu 2 vezes, eu terminei de gravar o vídeo lá, 10, 20 minutos de vídeo, e muitos de vocês já sabem, né, quando para gravar 10, 20 minutos de vídeo, a gente precisa de 3, 4, 5 vezes mais tempo, né, então são 1, 2 horas de tempo que você investiu fazendo aquilo, aí chega, dava um problema, o arquivo desaparecia, você mandava salvar, ele dizia que deu problema, corrompeu o arquivo, sei lá o que, e desaparecia. Aí quando aconteceu a segunda vez, eu abandonei ele, então eu parei de usar ele para gravar vídeo, mas a gente vai ver que dá para usar ele para resolver exercício, para fazer coisa ao vivo ainda funciona muito bem. Então ainda considero uma opção esse EasyTeach, aplicativo bem legalzinho. O seguinte, esse chama Explain Everything. Ele tem versão para iOS, Android e web, então não precisa nem instalar, pode usar no seu computador. Ele é bem mais completo, tem várias opções a mais, você pode fazer edição no próprio aplicativo, edição de vídeo. Eu nunca tinha feito nada com edição de vídeo e bom, você acaba desenrolando, não é complicado também. Acho que, né, não tem tantas opções quanto editores profissionais, com certeza, mas supriu muito bem as necessidades de gravar vídeo. Você pode, com ele, você pode salvar diretamente os vídeos ou você pode criar um link. O ponto negativo é que a versão gratuita dele é limitada, então você pode fazer só 3 projetos já no máximo, e os vídeos que você grava, não lembro se são 3 minutos também no máximo, que é pouco. Mas se for usar só isso para tirar dúvidas, né, espelhando essa tela, eu vou comentar isso já, você pode usar a versão gratuita sem problema. Mas a paga não é cara também, a versão paga específica para quem trabalha com educação é $3 por mês, que acho que a gente tem que aceitar que, né, que tem coisas que a gente acaba tendo que investir, né? Começou com as canetinhas lá, que a universidade parou de comprar, a gente acaba aceitando uma coisa ou outra, mas eu acho que vale a pena. Outra coisa que eu não tive a oportunidade de usar, mas ele faz também, ele permite colaboração em tempo real. Então você tem um quadro branco que várias pessoas podem colaborar ao mesmo tempo. Você pode só apresentar ali as outras pessoas olhando, ou várias pessoas podem contribuir ao mesmo tempo. Então, se for tirar dúvida um a um, o aluno entra lá, você convida o aluno, ou ele te convida para entrar na sessão, e aí você vai lá rabiscando suas contas, ele vai lá, rabisca por cima, complementa com desenho, e com o áudio no meio, né? Então, vocês podem ir conversando e discutindo. Então, é uma solução bem bacana. Aqui está a cara do aplicativo, como é que ele é, tem a barra de ferramentas bem maior, bem mais completa, mas ainda assim não é difícil de usar. Pode importar figura, pode fazer desenho, tem aquela opção de laser pointer que está aqui, você, né, como se fosse um laser pointer, você aponta na tela, o EasyTeach também tem essa opção, não lembro se eu falei. E aqui embaixo, esse quadro cinza é a parte da edição de vídeo, então se você usa ele para fazer gravação, você faz a edição direto nele.
Se alguém tiver dúvida depois, depois da apresentação, até pode falar comigo que eu posso tentar ajudar, porque não é difícil. Você pode gravar junto, tem duas faixas aqui. Uma é do que você escreve na tela, tudo que você escreve na tela aparece nessa faixa aqui em cima. Aqui, por exemplo, nesse instante eu estava escrevendo na cor preta. E aqui embaixo é tudo de áudio. Você pode gravar eles independentemente ou ao mesmo tempo, tem esses cadeados aqui no lado. Então, se você quiser só resolver, por exemplo, um exercício sem falar nada, você resolve, depois você volta aqui, rebobina, e depois só grava o áudio por cima. Se quiser, pode apontar, usa o laser pointer para onde você quiser, complementa com zoom ins, o áudio para frisar os pontos que você quer. Então, tem muita possibilidade de fazer com esse aplicativo. Eu fiquei bem satisfeito. E, além disso, às vezes só o papel não é suficiente para você explicar, né? Peguei uma hora que tinha que explicar a regra da mão direita para eles. E eu queria usar a minha própria mão para explicar como era a regra da mão direita. Então, em cima de um desenho que eu fiz no aplicativo, eu abri a câmera do tablet e coloquei a minha mão ali. Então, e aí a câmera acaba sendo um objeto que você interage ali junto ao mesmo tempo. Você pode redimensionar, mudar de posição, etc. Então, eu consegui ali mostrar como era a regra da mão direita, a mão na direção do primeiro vetor, etc. Então, é mais uma possibilidade. Dá para fazer bastante coisa. Eu achei bem legal o aplicativo. Tá, então isso era como usar esses aplicativos para fazer gravação de vídeos, mas ainda falta a questão nas aulas de dúvidas, né? Assim, a gente quer, os caras chegar numa aula de dúvidas e perguntar, professor, não sei como resolver esse exercício, não entendi como é que faz. Não tem jeito, não adianta a gente só ficar falando, tem que ter uma maneira de explicar com um papel, né? No caso ali, um quadro branco. Então tem várias maneiras de fazer isso, com quaisquer desses aplicativos de quadro branco, você pode usar algum outro software de espelhamento. Então, você pode espelhar a tela do seu tablet para o seu computador. Estou sugerindo dois aqui que eu usei, o Lone Screen e o A-Power Mirror. Se você quiser usar o Explain Everything direto na web, você compartilha ele no Meet. Eu vou fazer isso daqui a pouco, rapidinho, para mostrar para vocês. E se você baixar o aplicativo do Google Meet no seu tablet, então você pode compartilhar direto a tela de lá. Só você pode fazer um login no seu computador e outro login no seu tablet. Então você entra com duas contas e participa ao mesmo tempo. Você vai ficar com duas câmeras, a câmera do seu computador apontando para você e a outra vai estar com as contas que você está fazendo lá. Então eu vou parar de compartilhar aqui esse programa rapidinho, só para compartilhar com vocês agora uma guia do Chrome, o quadro branco. Então, já está aparecendo aí? Está carregando. Está aparecendo. Beleza. Então, essa é a interface do aplicativo. Tem as ferramentas aqui no lado. E, bom, acho que o delay é pequeno. Conforme eu vou escrevendo, já vai aparecendo aí na tela de vocês. O legal mesmo é o zoom infinito, né? Você tem quadro infinito aqui. Pode dar um zoom quanto você quiser, para cima, para fora. Vai ser até difícil, né, eu me readaptar a um quadro finito quando voltar nas aulas presenciais. Isso aqui é bem, bem legal mesmo. E uma coisa que eu acabei descobrindo que ajuda muito também é uma mesa digitalizadora. Eu confesso que nem sabia direito para que servia um negócio desse aqui. Ele é como se fosse um mousepad, né? Do notebook, né? Mas ao invés de ele ser sensível ao toque da mão, ele é sensível ao toque da canetinha que vem com ele. E aí você usando ele em combinação com esses quadros brancos, você pode escrever com uma relativa facilidade. Até eu que tenho a letra feia, acaba ficando razoável aqui, bem melhor, pelo menos, do que
do que a caneta que eu tenho no iPad aqui, é uma das primeiras versões do iPad que eu tenho, a caneta não é boa, não tem uma precisão boa. Então aqui eu comprei o mais barato de todos, a mesa digitalizadora mais barata de todas, e ela supriu aqui as minhas necessidades. Achei que ficou bem legal, foi um investimento útil, né? 300 e poucos reais já com frete. Se alguém quiser sugestão depois de modelo, eu posso falar também, sem problema. Vou voltar para a apresentação aqui agora. Certo. Então, com isso, já consegui riscar aqui das minhas preocupações que recurso usar, né? Resolvi usar esse aplicativo, Explain Everything, eu junto com o Easy Pitch, para tirar dúvidas, funcionou. E tem ainda a opção, né, mais óbvia, usar um quadro branco com uma segunda câmera. Até a professora Jossana mostrou como fazer isso na apresentação dela, né? Ela inventou um aparato aqui para você. Fica sobre o quadro branco, você apoia o celular em cima e você consegue gravar. E aí, antes de eu considerar fazer um negócio desse, né? Eu não tenho muita habilidade manual, fui ver como era a minha infraestrutura aqui. E no final das contas eu nem precisei. Aqui é a minha mesa de trabalho. E aqui em cima, bem na altura dessa prateleira, se eu apoio o meu celular aqui em cima, esse negocinho preto aqui é o meu celular, na imagem da direita fica mais claro, essa altura é praticamente ideal para enquadrar bem o quadro branco que eu posiciono aqui embaixo. Então, se eu se eu logo na reunião com o meu celular ao mesmo tempo que o computador, eu entro com a imagem do quadro aqui projetada, né? Dá para ver na imagem da esquerda. Isso aqui é no Google Meet, eu entrei no Google Meet para fazer essa foto, e fica bastante bom. Cheguei até a tirar a dúvida algumas vezes com os alunos dessa forma, então é mais uma opção e é bem barato, né? Um quadro desse é bem baratinho. Usei uma prancheta aqui que eu já tinha em casa e para não virar, eu coloquei meus livros aqui em cima para fazer o contrapeso. Então, funcionou bastante bem. Coloquei uma abajur aqui atrás, uma luminária, ficou com um pouco de sombra aqui, né? Mas bota uma luminária também, então uma outra gambiarra a gente resolve. Ficou bom. Perguntei para os alunos também, que eu usei em 2 dias, eu acho, os alunos que estavam presentes já acharam que estava ok também, então mais uma opção. Bom, esse aqui é o cronograma que eu fiz para os alunos da terceira unidade. Não é só da terceira unidade, né? A disciplina toda eram 6 semanas, eu fiquei com as 2 últimas semanas, que eu estou chamando de primeira semana aqui, na verdade, então a 5ª semana dos alunos. A primeira minha. Eu quis fazer isso para disponibilizar para os alunos, num lugar só, eles conseguirem visualizar de maneira clara o trabalho que eles iam ter, né? As atividades que eles iam ter que fazer ao longo dos dias. Eu cadastrei tudo no Cigarro também, mas achei que ia ser bom. Então, essa parte do cronograma eu acho que ajudou bastante na questão da minha organização e na organização dos alunos também. Eu colocava aqui os dias que eles tinham que apresentar, que entregar as tarefas. Vamos combinar assim, Patrícia? Eu vou tirar o telefone do mudo, se aparecer alguma coisa, você me manda mensagem de novo. Tá. Mas estou de olho na luzinha da câmera aqui. Eu só percebi porque eu vi que a luzinha apagou. Quando eu reparei que a luz da câmera apagou, fui olhar. Então, acho que ajudou bastante a mim e os alunos, mas eu também disponibilizei o cronograma aqui no Cigarro. Bom, com um pouco mais de detalhe, dava os links e o tempo de duração de cada uma das aulas. Bom, dizia também, de novo, quais eram todas as sessões que o cara tinha que ler, os exercícios que ele tinha que fazer. E, bom, é isso. E com relação à frequência, nos encontros síncronos, então, fazer uma chamada oral mesmo, a turma era pequena, chamavam eles, às vezes não estava no horário ainda, conversava um pouquinho quando o pessoal ia chegando. Eles não abrem a câmera, né? Impressionante,
deles abre a câmera, né? Também não insistir, não deixar ninguém desconfortável. Em turmas grandes tem alternativas, né? Pode usar o chat do próprio Google Meets, pode usar formulário do Google Forms, tem extensões do... Não sei se é do Chrome ou se é do próprio Google Meets, que tem maneiras mais inteligentes de fazer chamada em turmas grandes. E dia de entrega de atividade valia presença também. E aí esse gráfico aqui, eu mostro ele sempre nas minhas turmas presenciais, mas eu mostrei eles pelo seguinte motivo. Vou primeiro explicar o que é. Eu tenho aqui no eixo vertical a nota dos alunos. Eu fiz isso para uma turma minha de FC1, mas o comportamento é bem parecido para várias outras. Eu fiz várias turmas. Então, é em função do número de faltas. Então, esse primeiro ponto aqui é o conjunto de alunos que tem um determinado número de faltas, acho que era entre 0 e 7 ou 0 e 8, não lembro o intervalo exatamente. A bolinha aqui é a média da nota desses alunos que faltaram um pouco e o desvio padrão aqui. E aí o grupo seguinte, os alunos que faltaram entre 7 e 15, não lembro exatamente quanto era. Então já tem a média um pouquinho menor, tá aqui o desvio padrão. E assim por diante. E com isso eu tento convencer eles de que tem uma correlação aqui, né? Tem uma tendência de que quanto mais o cara falta, menor a nota dele, né? Isso, claro que não é 100% verdade, você tem gente que vem em todas as aulas, mas se o cara também não estuda nada, ele tira nota baixa, né? Tem gente que pode tirar 0, inclusive, só não estuda nada. E o cara pode faltar bastante também e ainda assim ser aprovado. O cara compensa estudando, tem de tudo. Então, isso é um dado em turmas presenciais, né? Quanto mais o cara falta, ele tem uma tendência de ter notas piores. Aí eu perguntei para eles, né? E no ensino remoto? Né? O que será que eu ou vocês, a gente pode fazer para melhorar esse aprendizado, né? Que vai se refletir nas notas. E aí eu digo para eles que olha, a gente não tem dados sobre isso, né? Pelo menos eu não tenho esses dados, mas eu tenho... Né? Eu não quero dizer que eu tenho convicção, né? Eu tenho uma probabilidade grande de que, né, o importante é a rotina. Então, se o cara todo dia ele estuda um pouquinho, né? Assiste a aula, videoaula, estuda um pouquinho pelo livro, faz exercícios, ele faz isso diariamente, ele vai ter mais chance de passar. Então, isso eu tentei incutir nele de novo essa história de que da rotina, para o cara ter uma rotina de estudos, ainda mais numa disciplina que dura 6 semanas só. Certo. Então, os critérios de aprovação. Uma disciplina de 3 unidades, tá aqui a nota de cada unidade, soma delas dividido por 3, vai ser a média deles. E a gente decidiu, isso aqui então vale para as 3 unidades, que a prova escrita ia valer só 70% da nota. E os outros 30%, cada professor ia fazer como quisesse na sua unidade. O José Henrique e o Marcelo quiseram fazer entrevistas, então eles tinham... Acho que foram 3 entrevistas que eles fizeram ao longo das 2 semanas com os alunos. Ia lá no horário da aula, ia perguntando individualmente para os alunos, e aí, assistiu a aula? E aí, o que você aprendeu? Isso aqui, como é que faz? Você entendeu isso aqui? E eu, né, como se fosse uma mini prova oral, né? Ia sondar ali com o aluno o que eles tinham feito, que é excepcional, né? Talvez a melhor maneira de você sondar o quanto um estudante sabe é você oralmente ali, que você vai vendo onde ele está. Se ele está sabendo aquilo, você pergunta um pouco mais acima. Se ele não sabe aquilo, você faz uma pergunta um pouquinho mais fácil, tenta ajudar ele a chegar lá. Então, achei excelente essa coragem deles de fazer isso, que toma muito tempo. Eu já pensando em tentar fazer uma metodologia que pudesse ser replicada em turmas maiores, eu não quis fazer essas entrevistas, eu fiz o seguinte, eu propus exercícios, que eles fizessem exercícios em vídeo. Eu me inspirei isso aqui, na verdade, no Aquiles, que ele já faz, né? Não lembro qual disciplina que ele faz isso, mas eu pegava alguns exercícios da lista, distribuía entre os alunos, e cada um tinha que entregar um exercício em vídeo. Então, já vou explicar como eram esses exercícios. Então, eram 3 exercícios também. Então,
cada exercício valia um ponto, basicamente, né? E fazia os 30% dessa nota. Então, com isso, eu acho que eu também estava estimulando o aluno a estudar continuamente, né? Claro, tem, né, muitas maneiras de fazer isso, mas com essa questão dos cronogramas, deixar bem organizado e dessa avaliação continuada, né? Então, tem atividade que vale um ponto, que não é desprezível, né? Ao longo do curso, do semestre, acho que consegui uma maneira de fazer isso, acho que foi ok. Mas, por outro lado, por conta dessas metodologias, né, tanto da entrevista quanto disso, a gente acabou também preferindo não, né, limitar a capacidade da turma a 20 alunos só. Então, foi basicamente um experimento aqui para a gente também, né, para nós professores, para ir aprendendo a lidar com essas tecnologias e, enquanto faz isso, pensar em como a gente pode replicar isso para turmas maiores. Certo, então esses 30% aqui, eu vou comentar agora só de como foi a parte dos exercícios deles. Então, os requisitos eram os seguintes, eles tinham que começar se apresentando, né? Pelo menos no início do vídeo eu queria ver a cara deles ali. Pedir para eles explicarem o enunciado, depois explicar a resolução como se fosse para um colega. E se o cara fosse fazer em papel para fotografar e colocar em um aplicativo para gravar o vídeo, para usar caneta, para ficar mais fácil de ler. E aí eu fiz uma pesquisa para dar algumas opções de ferramenta para eles também. Então, uma que eu achei bem útil foi essa extensão do Chrome que chama Screencastify. Acho que é só para PC, mas com isso o cara pode gravar a tela, então ele pode fotografar ali as contas que ele fez, a questão de resolução no papel, coloca no computador, faz upload para o computador, e lá ele tem as ferramentas de usar a câmera, tem o laser pointer também, Zoom, então tem mais do que o suficiente para o cara fazer uma apresentação, né, uma explicação legal da questão. O cara pode usar só a câmera do smartphone e um papel, então ele filma ele resolvendo, ele fazendo, escrevendo no papel, ou já escrito, ele vai apontando, explicando a resolução. Pode usar o Explain Everything, das maneiras que eu expliquei antes também. E descobri um aplicativo também bem legalzinho para Android, que chama AZ Screen Recorder. Que faz basicamente o que o Screencast faz, só que para Android. Então, é bem legalzinho, é leve e funcional. Então, e aí deixei eles à vontade, né? Não eram obrigados a usar nenhum desses, especificamente nenhum desses 4, eles podiam fazer da maneira que eles achassem melhor. E, bom, para facilitar, eu peguei o primeiro exercício da lista e eu resolvi seguindo essas instruções aqui, né? Seguindo aqueles 4 requisitos. Então, ele já tinha uma questão da lista resolvida dessa forma. Eu resolvi em vídeo, usei o Screencastify. E, bom, tá aqui o laser pointer, coloquei meu vídeo no meu rosto no inicinho e tal. Acho que deu uma boa ideia para eles de como eles podem usar, e disponibilizei lá no Cigar para eles verem. E aí, para eles pegarem no tranco ali também, né, não serem pegos de surpresa, eu peguei o segundo exercício da lista, que era um exercício bem direto, fazer em, sei lá, 2, 3 linhas, e pedi para todo mundo fazer esse mesmo exercício, seguindo essas regras que eu tinha estipulado. Então, para fazer como um treino. Então, esse não valeu nota ainda, mas ele já valeu a presença de um dia. Então, bom, acho que com isso eles tiveram a oportunidade de já ir se familiarizando com as ferramentas, acho que foi legal também. E aí, por último, sim, conforme as aulas foram passando, eu ia sorteando os exercícios que cada estudante tinha que fazer. Acontecia sempre de ter exercício repetido, faz parte, não tinha um exercício por pessoa, mas era no máximo assim, 3 alunos com o mesmo exercício. E aí eu combinava as datas com eles, então tinha esses 3 exercícios valendo ponto cada, se dá os 3 pontos na terceira unidade. Bom, como eu já disse, então esse exercício eu fazia cadastro como tarefa no Cigar, e lá eles podiam responder. Uma coisa interessante que eu já tinha notado, mas nunca tinha utilizado, nas configurações da turma virtual,
você tem a opção lá de aumentar o tamanho dos arquivos que eles podem mandar. O padrão, acho que são 10 megas. Eu aumentei lá para 50, que é o máximo, para facilitar o lado dos alunos lá também. Então, eu vi essa opção lá, não via muita utilidade, mas aí lembrei e acho que ajudou também, foi legal. E aqui estão alguns exemplos de como os alunos entregaram esses exercícios. Eu tirei um print aqui de vários deles. Muita gente gostou da ideia de fazer mostrando papel e com alguém filmando. Aqui a aluna está com as duas mãos aqui, então tem que ter uma outra pessoa segurando a câmera, ou ela arrumou um jeito de fixar a câmera também. Esse aqui usou algum esquema de gravação de tela, então ele tirou a foto da resolução e ia explicando aqui está a setinha do mouse dele. Ficou legal também, muita gente usou esses esquemas parecidos aqui. Então fazia o upload da foto, da resolução, e com a gravação ele conseguia fazer esse aqui, usou uma coisa que chama bandicam.com, não conhecia esse aqui, conseguiu. Não sei se esse aplicativo só usa para ele escrever online, mas fez. Aqui a mão também, tem outros exemplos, gente fazendo no caderno, gente com um pedacinho de papel complementar aqui para ajudar na questão. Mais um que fez o upload da questão, e aí apresentando, está aqui com o laser pointer. Teve gente que usou o Explain Everything também, mas aqui claramente dava para ver que a pessoa escrevia com o mouse. Dava para entender tudo, né? Mas ela ia explicando conforme ia escrevendo, ficou legal, mas com o mouse fica bem mais difícil escrever, né? Aqui já tentou, dá até para ouvir os cliques. Ficou legal, mas é mais difícil do que escrever com a canetinha de tablet ou com uma mesa digitalizadora. E tinha um aluno que tinha à disposição um quadro, então pedia lá para alguém filmar e ele resolvia aqui, ficaram muito boas também. Bom, com relação à assiduidade na terceira unidade, então, como eu falei, eram 20 alunos matriculados na turma, só tiveram 2 encontros síncronos obrigatórios. Foi a primeira aula, compareceram aqui 10 alunos, e a última aula antes da prova, foi aqui no dia 23/7, que apareceram 9 alunos. Então, juntando essa informação aqui, com quantos entregaram os exercícios, né, chegaram na unidade 10 alunos, basicamente, que estavam dispostos a continuar o curso. E eu fazia atendimento todos os dias, era de segunda a sexta, no tarde 5. A disciplina era cadastrada no tarde 3, 4, e aí no tarde 5 era o meu atendimento. A minha ideia era o seguinte, eles podem usar o tarde 3, 4 para assistir as aulas, dar uma estudada, tentar fazer exercício, e logo depois eu vou estar ali disponível para tirar as dúvidas deles. E sendo tarde 5 já é mais próximo da noite também, então pode facilitar se tiver alguém do noturno. Mas me surpreendi, na verdade, né? Nos 2 primeiros atendimentos não apareceu ninguém. Então eu cheguei aqui, me posicionei, eu organizei toda a parafernália aqui, preparado para tirar dúvida, ninguém apareceu. E depois foram uns gatos pingados aqui, 5, a metade da turma até, né? Então, que ainda estava, né, dos 10 alunos, a metade da turma apareceu, eu considero bastante. Tinha monitoria também, vou comentar daqui a pouco. Mais um dia aqui que não apareceu ninguém, e na última aula antes da prova, claro, apareceu todo mundo lá, que sabe que eu vou também comentar um pouco sobre a prova, né, dizer qual vai ser o formato dela e tudo, então, tirar quando o pessoal está ali com mais dúvida para tirar também. Então, em retrospectiva, acho que a coisa mais útil que eu aprendi aqui é o seguinte, marcar os atendimentos no horário de aula, que aí eu tenho como, não preciso nem cobrar a presença, mas eu tenho certeza de que todos podem nesse horário, pelo menos. Como a minha ideia não é ocupar todo o horário de aula com aula de fato, né, eles têm os videoaulas que são mais curtos, usar o finalzinho da aula, por exemplo, né, era tarde 3, 4 a aula, botar no tarde 4 só para ser atendimento, acho que facilita os alunos estarem presentes lá, e eventualmente posso cobrar, né, exigir que eles estivessem lá, exigir não, né, dizer que vou cobrar presença também quando quiser
resolver um exemplo, exercício, instigar eles com alguma coisa. Bom, com relação aos exercícios, né? Então, esses exercícios que eles tinham que entregar, eu acho que a aceitação foi boa. Aquele exercício 0, né? O primeiro, que só valia presença, né? Nem valia nota, 8 alunos entregaram, né? Desse universo de 10 que estavam ali ainda. Então, acho que foi ok. E os outros 3, quase todo mundo entregou também, aqui 10, 8 e 9. Aqui estão as notas foram boas. Uma coisa que o Aquiles me disse é o seguinte: olha, Pedro, se o aluno se deu o trabalho de ir lá fazer a questão, gravar o vídeo, entregar, é porque alguma coisa ele já aprendeu. Então eu dou a nota binária. O cara entregou, eu dou a nota máxima daquele exercício. Mas eu sou um pouco mais chato com isso, eu acabei tentando corrigir, passar um feedback um pouco detalhado, não demais também para eles, e acabei atribuindo nota na escala mesmo, entre 0 e... não entre 0 e 1, mas o cara entregou, tinha 0,3 pelo menos. Então, podia ter... Tá essencialmente errado, podia ter erro grosseiro, mas por esse trabalho dele já ganhava um ponto aí de participação, de estímulo. Com certeza o cara aprendeu alguma coisa, de fato, para entregar. E, claro, tem que analisar só a resolução, né? O formato da apresentação, se o cara usou papel, tablet, computador, qualquer coisa assim, isso não foi avaliado, só a resolução em si. Eu tive 2 monitores que acompanharam na terceira unidade, foi o Luiz Jacinto Neto e a Ana Clara Costa Silva, que os horários deles, terça e quinta, tarde 1-2, quinta e sexta, noite 1-2. Então, como eram 2 semanas, o Luiz Jacinto fez 4 plantões de dúvidas, e a Ana Clara teria 4, mas sexta na noite 1-2, eu já tinha aplicado a terceira prova, então foram 3, essencialmente, né? Então, tiveram 2 alunos que procurou o Luiz quase todas as vezes, procurou 3 vezes, outros 2 alunos procuraram 2 vezes, e também procuraram eles pelo WhatsApp. Tinha um grupo da turma lá no WhatsApp, entre os alunos, e também acabaram procurando eles pelo WhatsApp também, fora do horário, e foram atendidos. Ana Clara, não sei se por conta do horário, provavelmente por conta do horário também, menos alunos procuraram, foram só 2 alunos, sendo que um deles foram em 3 encontros. Então, dá para tentar otimizar a atuação dos monitores, mas... Bom, aqui está a metodologia deles, os 2 usaram o Google Meet para reunião, eles compartilhavam comigo também, não entrei, deixei eles à vontade lá, e achei interessante usar um PowerPoint para as explicações. Então, eu não uso mais o Windows, não uso mais PowerPoint há muito tempo, então parece que dá para a pessoa escrever lá também. Então, o que a Ana Clara fez, por exemplo, ela de antemão colocava em cada slide o enunciado de uma questão que não tinha desenho, ela já deixava o desenho lá pronto, e quando o aluno chegasse, não consegui resolver essa questão, ela já ia lá no slide, e aí só tinha o enunciado, e ela desenvolvia a resolução da questão com os alunos. Então, achei uma solução interessante, mas, por outro lado, se eles tivessem um quadro branco, podia ser mais fácil, né? Então, de repente, mais uma coisa que a universidade, que a UFRN pode tentar fazer pelos alunos, né? Ele pode não dar um quadro branco para eles, mas a gente tem aquela montanha de quadro branco lá nas salas, talvez tenha algum sobrando, não sei se todos já foram distribuídos, mas a gente tem os motoristas também, pode deixar na casa dos monitores que quiserem, depois pega de volta, se for o caso, mas parece um investimento barato para a atuação dos monitores, né, que se replica por todos os alunos das nossas turmas grandes, principalmente. Bom, e os monitores perceberam uma tendência dos alunos de perguntar sobre as questões que eles próprios tinham que entregar, né? Então, o cara tinha que gravar o vídeo da questão 5 e ir lá perguntar da questão 5, né? Não dá para dizer que a gente fica surpreso com esse tipo de coisa, mas enfim, eles relataram. E por último, a questão da avaliação. Isso era uma coisa que estava me deixando muito preocupado antes de eu aceitar essa empreitada, né, de dar essa disciplina remota.
E, bom, eu estava muito preocupado, mas, olha, numa turma presencial, né, a gente já sabe que já não é impossível a gente evitar irregularidades, né, na execução da prova, quanto mais no remoto. Então, quando eu aceitei isso, eu já relaxei. Aí, bom, vou fazer o melhor que eu puder aqui para certificar de que eu estou avaliando que o cara sabe mesmo. Então, conversando com algumas pessoas, uma primeira coisa interessante é o seguinte, não usar essa questão de livro, né? Porque uma coisa que a gente tem que assumir é que os nossos alunos são experts em pegar, em achar resolução por aí. Então, de qualquer livro, principalmente dos mais famosos, que todo mundo usa, Halliday, Tipler, Moisés, o que for, tem todas as resoluções na internet. Então, a gente não pode usar essas questões. Então, tem que tentar ser criativo, inventar as questões mesmo. Eu fiz o seguinte, durante a prova, eu queria toda a turma no Google Meet. Mas não tem como a gente exigir também que o cara fique com a câmera aberta o tempo todo, a internet cai, aconteceu comigo até agora, né? E tem gente que só tem o celular, então tem que usar o próprio celular para ver a prova, não pode deixar a câmera aberta, então... mas ainda assim vale a pena. Tá todo mundo ali no Google Meet, ao vivo, você pode dar os seus recados ali em áudio, pode compartilhar a tela com informações, formulário. Eu deixei a eles, né, aberto para eles prepararem, né, na véspera, eu avisei que eles podiam fazer uma folha, um formulário, que todas as equações que eles achassem que iam precisar, podia deixar ali, que eles iam poder consultar. E já acho que, de repente, é melhor até aplicar a prova com consulta, preparar a prova já sabendo que eles vão consultar, dizendo que eles podem consultar, pode ser uma alternativa boa também. E aqui a prova eu pedi para eles responderem a prova pelo Google Forms, então eu preparei a prova inteira, coloquei cada questão lá no Google Forms, e eles respondiam a questão num papel, a caneta, tiravam foto e faziam o upload pelo Google Forms. Marcelo, que tentou isso na segunda unidade, acho que vários professores devem ter feito isso também, mas aí ele que me explicou, nunca tinha usado assim também. E é bem legal porque o Google Forms acaba organizando tudo, então você pode corrigir a primeira questão de todo mundo de uma vez, ou pode corrigir todas as questões do mesmo aluno, ele já separa em pastas as questões, você pode baixar se quiser, achei bem legal. E, além disso, você pode controlar o horário de prova, quando acabou o horário, você clica no botãozinho lá e os alunos não podem mais entregar a prova se quiser fazer isso. Então, uma ferramenta legal, bem legal. E o que a gente fez, isso aqui foi a ideia do José Henrique, então desde a primeira unidade a gente estava usando nessa disciplina, eu estou chamando aqui de multiprova manual, né, entre muitas aspas, a gente atribuía um número N a cada aluno, podia ser o número da chamada, ou podia gerar um número para cada aluno, e nos dados da questão, os dados que cada aluno recebia dependiam desse valor N. Então aqui tinha uma roldana com 2 raios, o Rzinho e o Rzão. E cada aluno tinha um valor desse raio aqui, no caso, 6 mais N dividido por 5. Então a gente pedia para a primeira coisa que o aluno fosse fazer quando resolver a prova, é dizer qual era o N dele, e dizer quais são os valores das constantes do caso dele. E vamos dizer que não vai considerar se usar por engano, né, outro valor. Então, ficou tipo um multiprova manual mesmo, né? E para corrigir tinha que fazer uma planilha lá, né? Para obter a resposta dependendo desse N de cada aluno. E aí eu tirei um print aqui de como é no Forms, o aluno então está visualizando essa questão lá no Google Forms, e tem o botão aqui para a resposta dele, adicionar arquivo. Ele resolve a questão dele no papel, tira a foto e faz o upload do arquivo. Você pode definir quantos arquivos são, qual formato, limite para o tamanho, e até onde eu vi funcionou bastante bem. Isso aqui vai poder ser suprimido quando a nova versão do multiprova estiver pronta, né? Vai estar tudo online direitinho, então, enquanto o novo multiprova não está pronto, lá o José Henrique teve essa ideia de usar esse valor N, o Marcelo colocou isso no Google Forms, eu aproveitei os dois aí, achei que ficou legal também.
Bom, aqui está a distribuição de notas na média final dos alunos. Quem não ofereceu disciplina de semestre, o que aconteceu foi, os alunos que foram reprovados, eles foram desligados da turma, para não contabilizar a reprovação. Por isso que não tem ninguém com nota menor do que 5 aqui. Então, eram 20 alunos matriculados e foram 10 aprovados. Tá? As minhas turmas presenciais costumam ser entre 40% e 50% de aprovação. Então, foi parecido, né? A gente tem que tomar cuidado para fazer essas análises. Bom, por vários motivos, né? A questão de ser remoto, por exemplo. Mas o outro é que a gente ofereceu 20 vagas e tiveram quase 200 alunos tentando se matricular. Então, a gente tem uma super seleção aí de alunos, né? A gente afunilou, pegou só esses 20 alunos que conseguiram vaga e chegou aqui. Então, quando for analisar o que pode ser replicado desse semestre, um semestre com uma turma com mais alunos, tem que tomar cuidado para não tirar a conclusão precipitada, né? Lembrando esse viés de seleção aqui. Não, por sorte, ninguém precisou da reposição também. Então, teve uma galera que já tinha largado o curso, tinha reprovado por falta, nem teve direito à reposição, e o pessoal que apareceu não precisou da prova de reposição também. Então, um trabalho a menos no finalzinho do semestre, que já é bem corrido, né? Então, é bem-vindo. E aqui eu tenho para vocês a figura que representa como foi o ensino em 2020. O semestre começou aqui, tudo perfeitinho, aí já as aulas foram suspensas lá em março, né? A gente disse que talvez tivesse ensino remoto, a gente começou a tentar se planejar para isso, e agora eu estou querendo sondar como é que foi de fato foram as minhas aulas. Então, para saber se eu fiquei nesse finalzinho aqui ou não, eu fiz um questionário nos formulários para os alunos, para ter um feedback. Então eu perguntei, com relação aos vídeos gravados pelo professor Pedro, tá? A maioria das perguntas são focadas na terceira unidade. Então, aos vídeos gravados por mim, a qualidade geral dos vídeos estava, então, a maioria colocou boa e ótima. Bom, ótima é a bondade deles, estavam bons, eu diria que estavam bons, mas de qualquer forma, a maior parte achou que estavam bons. Foram 11 respostas, esse 9,1% aqui é uma pessoa que disse que é regular. Com relação aos vídeos gravados pelo professor Pedro, a qualidade do áudio estava. A maioria disse boa, né? Um disse ótima e um disse regular. Eu usei esse mesmo microfone que eu estou usando aqui com vocês, que é desse de celular, não é nada demais, mas então ele está suprindo, parece estar suprindo ok. Posso acabar tendo que também investir num microfone melhorzinho aí, possibilidade. Perguntei o que eles acharam das videoaulas do professor Banhato que eu disponibilizei. Então, metade da turma mais ou menos aqui acharam boas, teve uma galera aqui, um quarto achou excelente, e um quarto ali dividido entre regular para péssima. Então, isso é a qualidade geral das aulas, o que eles acharam, né? Aí perguntei também em relação à duração total dos vídeos que eu sugeria para eles por dia, né? Os vídeos do Banhato mais os meus. Tinha dia que dava total meia hora, tinha os mais longos tinham coisa de 1 hora, 1 hora e 10, mas a maioria dos dias era coisa de 40 minutos. Então eles acharam isso adequado, quase todo mundo achou adequado. Ninguém achou curto, por exemplo, mas teve gente que achou longo. A disponibilização de um roteiro diário no Cigarro, dizendo quais são os vídeos que tem que assistir, sessões do livro e exercícios, foi útil? Quase todo mundo achou que sim, algum achou que era indiferente, mas então positivo, né? A gente tem que tomar muito cuidado no ensino remoto para o aluno não ficar perdido, né? Então, acho que nunca é demais, a gente tem que se esforçar com essa questão de organização. Com relação à metodologia dos exercícios entregues em formato de vídeo, esses que valiam 3 pontos na nota, né? Eu achei, então, quase metade da turma achou excelente, um terço aqui achou bom, e 2 alunos acharam aqui ou ruim ou péssimo. Então, acho que foi aprovado.
Eu tive um feedback por parte dos monitores também, os monitores ouviram dos alunos que gostaram, sentiram que os alunos estavam se esforçando para fazer, então eu estaria disposto a continuar com isso. Os encontros síncronos, então na presença ao vivo do professor, eu na terceira unidade, queria saber se foram muitos, poucos ou suficientes. Então metade aqui achou suficiente, metade aqui um pouco mais, né, achou que foram poucos, né? Na verdade, encontro síncrono obrigatório foram 2 só, né? De 10 dias de aula, só foram 2, 3 se contava a prova. Mas eu tinha um atendimento diário também, então não tenho certeza. Bom, uma solução seria, como eu tinha falado antes, tentar colocar esses atendimentos diários para dentro do horário da turma, que é um horário que eu tenho certeza que eles podem estar lá, e aí eu posso explorar melhor esses encontros. Os atendimentos do professor Pedro foram pouco úteis ou em horários convenientes. Então, 73% achou útil e alguns acharam em horário inconveniente. Mais um motivo aqui, né, para tentar colocar esses atendimentos para dentro do horário da aula. Uma preocupação minha era se eles conseguiam acompanhar a minha resolução de exercício quando eu estava espelhando a resolução aqui no iPad ou no quadro branco. Então, nos atendimentos do professor Pedro, era possível acompanhar as explicações espelhadas de seu tablet com facilidade, dificuldade ou muita dificuldade. Então, 73% aqui com facilidade e alguns aqui, 27%, com dificuldade moderada. Então, no geral, ok. A monitoria foi útil? Sim, muito. Esses 64% aqui acharam muito útil. 36% útil, mas não tanto, né? Mas não muito. Você acha que teria aprendido mais se tivesse cursado IFC1 presencialmente, né? Bom, é bom perguntar, né? Então, sim, meio a meio, né? Metade achou que sim, outra metade achou, não sabia dizer. Mas ninguém achou que não, né? Que teria, se aprenderia mais remotamente, né? Então, fica aí o dado, né? E no final do questionário eu deixava aberto para eles escreverem à vontade, se tivessem alguma sugestão, e foram essas 5 sugestões aqui, opiniões que eles deram. Um disse assim, creio que mais encontros ao vivo com os alunos, principalmente na última unidade, são necessários, pois com um curso tão corrido para se fazer nesse tempo, os alunos acabam perdendo a motivação radicalmente na terceira unidade. E acho que os encontros ao vivo dão um certo gás, pois mesmo o atendimento com o professor sendo todos os dias, às vezes o aluno se sente tímido ao tentar tirar dúvidas quando tem várias pessoas na sala. Então isso é outra coisa para a gente pensar, né, nos atendimentos, né, como operacionalizar se a gente quiser tirar dúvida individual. Criar um link para cada aluno, criar um link só, autoriza a entrada de uma pessoa por vez, quando terminar a dúvida a gente expulsa da sala. Não consegui pensar na melhor maneira de fazer isso. Sei que algumas pessoas não gostam de tirar dúvida na frente dos outros, mas não sei qual é a melhor maneira de operacionalizar isso, principalmente em turma grande. Outro aqui disse mais tempo de duração do componente curricular, acho que ninguém discorda disso, nem aluno, nem professor. Encontros para revisão de conteúdo. Eu particularmente me oponho a isso. Se a ideia é ser remoto, eles têm que aprender a aproveitar as videoaulas, tentar estudar sozinho, e eu não me vejo na posição de fazer revisão, mas de tirar dúvidas. Se o cara falar, olha, não entendi nada desse assunto aqui, eu posso esboçar ali, gastar o tempo que for preciso, mas revisar todos os conteúdos me parece ser duplicar o trabalho. Pode ser mais fácil eu mesmo gravar todas as videoaulas e fornecer para eles. Particularmente, a matéria foi muito proveitosa do jeito que foi, só senti falta das aulas síncronas com o professor explicando conteúdo.
mas essa aula no YouTube foi bem esclarecedora. Então, se eu colocar os atendimentos para dentro do horário de aula, talvez esse aluno fosse ficar mais satisfeito também. Melhor organização do plano de curso, pois foram poucos dias para estudar os conteúdos, sendo que, na grande maioria das vezes, os alunos estavam estudando para fazer a prova e não com o intuito de aprender realmente o conteúdo. Então, ele está relacionado com o item 2 aqui, né, mais duração. O plano de curso, bom, a gente tem uma ementa para cumprir e foi dado um tempo para a gente aqui, né? Então, a gente não tinha essa opção. Então, estou quase no finalzinho aqui. Para finalizar aqui, então, essa sugestão aqui eu acho bem interessante, fazer os atendimentos no próprio horário da aula, né, se não for usar a aula inteira para fazer uma aula síncrona de fato. Para aplicar essa metodologia que eu estou tentando aplicar, né, de eles entregarem exercício em vídeo em turmas grandes, precisa aproveitar melhor os monitores, né? Uma possibilidade seria aproveitar melhor os monitores, delegando mais tarefas para eles. Por exemplo, eles podiam fazer essa correção dos vídeos. Então, aí tem que ver quantos monitores serão necessários, etc. Por outro lado, ia diminuir a carga horária deles de atendimento de plantão de dúvida, né? Questão dos encontros síncronos, né? Tem que pensar se vale a pena aumentar isso aí, acho que sim. Outro ponto, agora com relação do lado dos alunos, né? Se a carga horária discente foi alta, né? Ele tem que ver que eles estão numa situação excepcional, né? Então, estão tendo que estudar de casa, uns têm condições melhores que outros, de trabalho, de organização para fazer em casa. Eles precisam criar o hábito, né? E a disciplina para o estudo. E com relação ao que eu acho que a UFRN poderia fazer, é a questão do acesso aos livros, né? Eu me pergunto se a biblioteca central, principalmente, não pode fazer nada, né? Não pode agendar horário para o aluno só ir lá buscar livro, né? Eu sei que tem livro digital também, mas tem livro que não tem, né, na versão digital. Então, acho que a UFRN podia pensar em alguma coisa assim com relação a não acesso à biblioteca, mas o aluno poder ir lá pegar um livro, marca o horário, vai e pega. E foto do aluno cigarro, né? Se o semestre é 100% remoto, a gente tinha que poder obrigar o aluno a colocar uma foto lá para a gente saber quem é, né? Eu pedi pelo menos 2 vezes para os alunos fazerem isso, 2 ou 3 vezes, e ainda teve um aluno que não colocou, então acho que não tinha nada que eu pudesse fazer, ficou sem a foto lá. Então, para terminar, eu queria, né, o 2020.6 vai retornar aí, então, eu queria desejar um bom 2020.6 para nós todos. Ok, professor Pedro, obrigada pela apresentação. Foi bem bacana. O Elton comentando aqui do olho de Sauron. Foi a coisa mais produtiva que eu aprendi a fazer com o Explain Everything. Esse eu mesmo fiz. Bom, se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa para o Pedro, pode ficar à vontade, pode se inscrever aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Pode falar, Elton. Oi, gente, boa tarde. Pedro, obrigado aí, eu gostei muito da sua apresentação, bem detalhada, você pegou vários aspectos aí do que a gente precisa saber, né? Inclusive, enquanto você estava falando aí desse questionário que você fez para os alunos, eu abri o meu Google Forms aqui e saí fazendo também para ter questões, né? Para poder ter uma autoavaliação. Aí eu queria pedir para você depois dar uma... bom, eu vou ver depois nesse vídeo, mas eu queria depois dar uma olhada no formulário que você fez, no tipo de pergunta que você fez, né? Eu tenho medo de fazer muita pergunta, que nem aquela avaliação institucional que a gente tem no fim do semestre, mas eu queria também poder obter o máximo de dados possível da parte deles. Né? Então depois eu queria dar uma olhada no tipo de pergunta que você fez sobre a qualidade técnica do conteúdo, qualidade do material e tal. Você chegou a pensar na possibilidade de disponibilizar os livros piratão mesmo para os alunos? Porque eu fiz isso assim, sem pensar 2 vezes.
o formulário que você diz é o formulário que eu mostrei os gráficos aqui no final da Isso, apresentação? Eu compartilho com você me lembra depois para eu compartilhar. Aí, mas as perguntas são exatamente essas que eu fiz. Compartilho com você sem problema. Legal. Eu vou me basear neles e pedir um pouquinho mais de detalhe. Eu estou pensando em fazer unidade por unidade para ir ajustando, né? Não sei se vai dar certo. Tem que se usar disso mesmo. Agora, com relação... qual foi a segunda pergunta mesmo? Dos livros de você... dos livros. Cara, eu não gosto, não. Eu falo subliminarmente ali, né, que, olha, vocês sabem que podem conseguir por aí, mas eu não forneço os caminhos, não. Acho que a maioria é desenrolada para conseguir... Eu acho, né, na verdade, que eles são desenrolados para conseguir. Por exemplo, fazer isso pelo e-mail institucional, por exemplo, acho que não é uma boa, né? É verdade. Não, beleza, obrigado. Valeu. Qualquer coisa depois eu pergunto mais. Vontade. Ok, agora Rodrigo Barros. Pode falar, Rodrigo. Pedro, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Parabéns aí pela apresentação. Valeu. Pedro, a minha dúvida é o seguinte, você mencionou aí que quando começou a sua parte, que foi a terceira unidade, né, chegaram 10 alunos, os outros 10, seria a metade da turma, já tinham desistido, é isso? Você tem informação se eles desistiram, tipo, após o final da primeira unidade, ou desistiram logo no início do curso, porque viram que não ia acompanhar, etc.? Eu não fiz esse levantamento. O José Henrique e o Marcelo poderiam comentar isso, né? Estou vendo que eles não estão aqui. Dá para levantar isso, vendo as listas de presença depois. Eu posso até fazer isso, mas... Não, tranquilo, era só você tinha essa informação agora, senão... O que eu lembro, na primeira unidade, o Zé Henrique comentou que tinham, acho que 2 que tinham assim, acabaram largando mão rapidamente. Mas eu não sei quando os outros foram abandonando. Não tenho essa informação aqui agora. Não, eu achei interessante, você levantou alguns pontos de dificuldade que ocorreram na sua turma, né? E que provavelmente vão acontecer com mais frequência agora em 2020.6, né? Principalmente pelo fato de, nesse semestre remoto, a gente tinha alunos cursando uma disciplina, 2 disciplinas, ou no máximo 3 disciplinas, né? E agora a gente vai ter aluno cursando 6 disciplinas, né? Então, essa questão do horário do atendimento, vai ser bem complicado a gente encontrar um horário que não interfira em outra turma, né? Na turma de outro professor. Então, eu, particularmente, tenho uma sensação de que o que vai acabar acontecendo é que alguns alunos vão escolher algumas disciplinas para focar nela e tentar se dedicar um pouco mais e vão acabar desistindo de outras, não por falta de competência, de cursar a disciplina, mas eu acho que por uma necessidade da maneira como está ocorrendo o semestre, né? Tem muita questão cada um tem uma condição diferente, cada um está numa realidade diferente. Você bem falou, alguns alunos vão estar assistindo aula no celular, outros em computador, outros vão ter problema na internet. Você mencionou aí, aconteceu 2 vezes, você caiu, né? Eu tenho caído algumas vezes na minha turma da pós. Então, assim, só quando começar mesmo para a gente perceber o que vai estar acontecendo. Eu não lembro qual fração dos nossos alunos da ECT já pegaram pelo menos uma disciplina nesse semestre, né? Mas acho que pelo menos esses, não sei se é mais ou menos metade, talvez, já vão chegar aí, né, escolados, já vão saber mais ou menos o que espera eles, né? Então, as minhas turmas que vão retomar agora, eu estou vendo aí uma adequação do número de vagas. Estou com física experimental, estava com todas as turmas lotadas, que eram 28 alunos, já estão caindo aí para 20, então talvez sejam eles percebendo aí, adequando, não sei se nas teóricas isso está acontecendo também, na verdade, mas não sei se são os alunos se adequando a isso. Acho que remoto talvez seja mais difícil, vou pegar menos disciplina, mas só esperando para ver. Beleza, valeu aí, parabéns. Valeu, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o Pedro?
Bom, então eu queria fazer, mas assim, na verdade, só um último comentário com relação ao que o Rodrigo falou. A gente conversa bastante com os alunos que estão no diretório acadêmico agora, e realmente, assim, os alunos, eles fizeram uma análise bem profunda, né, principalmente daqueles que vivenciaram o 20.5, do que está por vir, né? Então, assim, alguns alunos realmente acabaram trancando algumas disciplinas, assim, né, por ter algum conhecimento, ou eles estão analisando, por exemplo, perguntam para os outros alunos como foi com tal professor, se foi, assim, tranquilo de encarar o semestre e tudo. Então, assim, na minha turma eu também já tive algumas desistências, né, eu estava com 115 alunos e agora já saíram 5, né, por enquanto saíram 5 alunos, então vamos ver aí o que vai acontecer. E aí eu queria só, assim, para finalizar, acho que pelo avanço da hora também, não sei se depois também acho que Pedro fica disponível, né, para falar no privado com quem quiser tirar alguma dúvida. Eu não conhecia esses aplicativos, achei bem bacana. E o que eu queria perguntar é se, assim, se você fosse fazer IFC1 de novo, com muitos alunos, como é que você faria, assim, essa metodologia? Você continuaria, e supondo, assim, né, que não tivesse essa monitoria, sabe, o auxílio dos monitores, assim, não sei quanto tempo que você levou para analisar, por exemplo, esses vídeos dos alunos, sabe? Eram 10 alunos, aí, assim, eu não sei o tempo que se gasta para fazer isso, né? Claro, uma turma se eu tiver 110 alunos, vai ficar complicado, mas, assim, operacionalmente mesmo, assistir, você dava... Eu sei que o Screencastify, ele grava até 5 minutos, né? E não sei se você impôs um limite de tempo para o aluno gravar aquilo. Assim, para mim isso parece bem difícil de fazer. Assim, eu não impus tempo para os alunos resolverem, né? Até porque tem questão que exige, né, um desenvolvimento maior. Mas, em geral, era entre 5 e 10 minutos. Eu até tinha esquecido desse limite aí do Screencastify. Entre 5 e 10 minutos. Então, o tempo que eu demorava para corrigir era pelo menos o dobro, assim, no tempo de duração, né? Para você assistir, fazer os comentários, aí volta, foi em qual instante esse, para dar o feedback ok para os alunos. Se eu fosse dar IFC1 com uma turma grande, eu gostaria muito de continuar com essa metodologia dos exercícios, que eu acho que funcionou. Mas eu só faria isso se eu ia ter que conversar com o Neemias, que é o coordenador do projeto de monitoria das físicas, das teóricas, e ia ver quantos monitores ia ter disponíveis ali, porque eu sozinho, sem alunos ali para corrigir, não estaria disposto a isso não, e acho que ia ser trabalho demais. Mas, assim, pelo feedback dos alunos, pelos vídeos que eles gravaram, você acha que os monitores conseguem, assim, dar um retorno para os alunos, tranquilo? Eu teria que me certificar de que os monitores sabem resolver bem aquelas questões. Não sei se fornecer um gabarito para os monitores, e a questão do feedback, realmente, não sei que tipo de controle de qualidade eu tenho que fazer, né? De repente eu pegar alguns ao acaso ali para ver, o monitor tal, de repente o monitor corrigiu o menor número de questões possíveis. Ele vai corrigir só as questões, sei lá, 1 até 5, o outro corrige de 6 a 10, aí para eu verificar se esse monitor está... Vamos ver essas questões aqui, vou sortear um aluno aqui e ver quais são os feedbacks dele, fazer por amostragem, ver se o monitor está se comportando bem. E tentar deixar um canal aberto aí para os alunos poderem reclamar também, né? Se não concordar com o feedback do monitor, para poder tentar corrigir. Vai acabar dando bastante trabalho de toda forma, mas a questão da gente poder usar videoaulas já prontas, né? Para mim foi excelente. Uma das coisas que sem isso eu não teria participado desse semestre suplementar, não. Já libera bastante trabalho. Ok, obrigada, Pedro. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário?
Bom, então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Queria agradecer, Pedro, a sua participação, também lembrar dos professores, Marcelo e José Henrique, que estiveram junto com você na disciplina. E até a próxima, pessoal. Ok, obrigado também, gente. Boa noite para todo mundo aí.